andei por onde não podia andar e vi o que eu não queria ver. Desprezei o bem que aprendi, não lembrei o que senti quando Cristo segurou em minhas mãos. A tristeza foi o prêmio pela fuga da vitória reservada para mim. Hoje sei o que sofri, por amor me arrependi, e dando graças volto os olhos para o Pai. Te amo, me amas, te louvo, me curas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes. Te amo, me amas, te louvo, me curas, te chamo, me escutas, me entrego, me acolhes. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Hoje nós vamos conversar sobre o anúncio da Boa Nova para o mundo da saúde com a presença do Padre Norberto. Daqui a pouco ele já vai estar aqui nos nossos estúdios para a gente bater um bom papo sobre isto. Eu quero lembrar já nesse início, no segundo bloco, da nossa revista Brasil Cristão. A gente sempre fala aqui que é uma revista importantíssima como meio de, claro, de evangelização e também que te ajuda tanto nos seus trabalhos pastorais, na sua comunidade, na sua paróquia, porque são artigos que, de fato, pensam para o seu, não só o seu bem-estar, mas também em relação à sua espiritualidade. Então, portanto, você que não é sócio evangelizador, quiser se tornar um novo sócio, nós aqui esperamos a sua participação. Quando nós falamos da revista, como eu disse agora, a gente sempre tem ali os artigos. Esse mês de novembro, por exemplo, nós temos um artigo sobre a família que o Cássio escreve. Por exemplo, a pergunta é, meu filho não quer ir à igreja, né? O que eu faço? Então, na revista Brasil Cristão, você tem lá uma referência sobre isso, como você pode, a partir dessa reflexão, ser ajudado. Você está vendo no seu vídeo a revista, junto com ela nós temos ali o folheto Reflexões para um Brasil Cristão. Ali tem as reflexões de cada dia do Evangelho. Você pode, claro, a partir dessas reflexões, fazer a sua motivação pessoal, a sua reflexão na fé. Claro, você que é sócio evangelizador sabe que todos os meses, você que se comprometeu a ser esse sócio evangelizador, recebe os boletos aí para fazer a sua colaboração. Daqui a pouco você vê no seu vídeo, você já está vendo. A gente sempre manda os dois boletos, né? O primeiro boleto que é para a sua colaboração normal, a sua participação normal, para as nossas despesas da casa, e sempre o boleto extra, que você, tendo possibilidade de nos ajudar, a gente agradece muito, porque ele faz parte da campanha Mãos Ensanguentadas de Jesus. Dentro disso, eu tenho que lembrar você, sabe aquela ação que nós começamos a fazer, aquela pessoa que quer se tornar sócia pelo débito automático? Muito bem. Você que é sócio evangelizador, opta pelo débito automático, você recebe em casa, como um brinde nosso aqui, a esse texto que você está vendo no seu vídeo, ó. Você se torna, opta pelo débito automático, recebe. Agora, você que vai se tornar sócio, quer também optar pelo débito automático, você recebe, claro, também com o brinde aqui da casa esse texto. Então a gente pede que você participe, torne-se um sócio evangelizador, por que não? A gente aguarda aqui também a sua participação. Muito bem, nós temos aqui o nosso convidado de hoje, que é o Padre Norberto. Seja bem-vindo, Padre. Hoje eu estou com um pigarro, não sei o que está acontecendo, viu? Você está bem? Bom dia, Padre. Bem-vindo. Muito obrigado. Fico muito feliz que você tenha acertado o convite, tá bom? Com muita alegria. Pode sentar aqui, por favor. O Fred aí, o nosso Bom dia, querido Fred. cantor da banda Dom. Padre Norberto, primeiro, como eu tinha dito, você sabe, Fred, que eu já estou tentando há um tempo trazer esse senhor aqui, né, esse rapaz aqui, porque ele faz um trabalho tão bonito e é importante que o pessoal que está em casa conhecer um pouco esse trabalho, né, principalmente o pessoal, os enfermos, a pastoral da saúde. Padre Norberto, o senhor trabalha em qual paróquia aqui em Campinas? Aqui não, lá em Campinas? Então, eu trabalho como pároco na paróquia Imaculado Coração de Maria, no Flamboyant.
já há 4 anos. Ah, tá. Antes você estava na... Antes eu estava na paróquia São Benedito, localizada na região da Vila Costa e Silva, do Santa Genebra. Lá você ficou muito tempo, não foi? Assim... Foram 19 anos trabalhando lá com aquele povo. E há 4 anos agora com a comunidade aqui do Flamboyant, Imaculado Coração de Maria. Agora, hoje você... Quanto tempo de padre? 22 anos de padre. Você sabe que esse ano eu faço, dia 3 de dezembro, 21 anos de padre. Olha que coisa boa. Nós, olha, que beleza, estamos ali, ó. 22, 21, daqui a pouco é boda de prata, que beleza. Falta pouco, falta pouco. Feliz no seu sacerdócio, no seu trabalho? Graças a Deus, padre, graças a Deus. Tenho uma certeza assim, inquestionável desta presença de Deus na minha vida, a presença de Nossa Senhora. Né? Nossa, que bom isso, hein? Então, isso me alegra e me confirma muito do trabalho. Que bom. Você é campineiro ou não? Não, não, não. Eu sou nascido na cidade de Votuporanga, bem lá para o oeste do estado de São Paulo, né? Na diocese de São José do Rio Preto. Ah, que bom. Além do trabalho na paróquia, então, aqui na física, capelão do hospital, é assim mesmo que eu posso chamar? Isso. Capelão do Hospital das Clínicas. Isso, Tem isso. quanto tempo? Então, eu ordenei-me padre em março de 93, né? 3 anos depois, fevereiro de 96, Dom Gilberto, arcebispo na época, pediu que eu pudesse substituir o padre Wilson Denadai no serviço de capelania lá do Hospital de Clínicas, né? Eu já ajudava o padre Wilson em algumas situações por estar próximo, né? E também pela convivência. E aí pensei, refleti, atendi o pedido de Dom Gilberto e em fevereiro de 1996 assumi o serviço de capelania. Portanto, agora em fevereiro também eu completo 20 anos de serviço de capelania. Nossa, então não saiu, depois que entrou não saiu mais. Não. São 22 anos de padre, trabalhando nessas 2 paróquias e 20 anos no serviço de capelania da Unicamp. E é feliz nesse trabalho? Graças a Deus. Foi um dom, um presente, Sério? uma dádiva de Deus. Você redescobriu alguma coisa dentro desse trabalho, por exemplo, dentro do sacerdócio? Você pode, talvez assim, porque quando a gente fala de saúde, né, o hospital, a gente às vezes tem uma certa, no sentido assim, será que eu tenho jeito para isso? Você se descobriu ali também? Me descobri. São 2 grandes vertentes que marcam o trabalho ali na área do Hospital de Clínicas, né? O Hospital de Clínicas, ele está localizado, aliás, não é só o Hospital de Clínicas, a área de saúde da universidade, ela é ampla, né? São 2 hospitais, diversos laboratórios, todos os departamentos agregados à área da saúde, tanto para assistência aos hospitais, como também para pesquisa e tudo mais. Né? Então, assim, 2 grandes vertentes, 2 grandes realidades que marcaram a minha vida como capelão lá, né? A descoberta do mundo da saúde, né? Nós lá vamos trabalhar, lidar com dor, sofrimento, que é inerente à vida humana, claro. Né? Mas também com uma realidade que manifesta a diversidade, a pluralidade da humanidade. Normalmente, o trabalho paroquial dentro de uma igreja, ele é desenvolvido com uma comunidade bem definida, são católicos, membros atuantes, frequentadores assíduos das nossas celebrações, né? Há uma identidade muito própria desse rebanho. Lá no hospital, a gente lida com pessoas das mais diversas naturezas, né? De diversas localidades, de diversas religiões, das mais diversas também, portanto, concepções culturais. Isso se torna, ao mesmo tempo, um desafio, mas um enriquecimento extraordinário. Nossa, mas deve ser muito interessante, hein? Já pensou, Fred? Porque você convive com todo tipo de... Fred, falar nisso, não quer sentar aqui, meu querido? Já vim aqui do lado. E, assim, é interessante essas questões, porque aí já bate um papo mais perto, mais próximo aqui. Então, porque, assim, é uma riqueza muito grande, na verdade, assim, como desafio, mas, ao mesmo tempo, você lidar com essas questões culturais diferentes, isso deve te ajudar muito no seu sacerdócio, por exemplo. Eu, como eu disse há pouco, padre, eu considero isso de fato como um presente de Deus, uma graça de Deus, né? Porque me provocou, né? Me desafiou. Lógico que nós, na nossa formação, somos preparados, né? Nós somos orientados para o exercício do pastoreio. Mas quando você é chamado, convidado, convocado pela igreja, como é o meu caso, daqueles que me antecederam também, né? Nós, de fato, devemos entender que Deus quer alguma coisa, né? Deus quer alguma coisa. E é assim que eu me sinto. Tenho sentido, ao longo desses anos todos,
uma mão de Deus me conduzindo junto aos pacientes, junto aos acompanhantes, junto aos profissionais, né? Nós fazemos uma imagem, às vezes, um pouco equivocada, né, da área da saúde como um lugar de muita reclusão, de muito sofrimento, às vezes de pessoas intocáveis, e não é assim. Aquilo ali é um rebanho extraordinário da graça de Deus. Nossa, né? mas eu faço ideia. Só para ter uma ideia, né, eu lido ali, o serviço de capelania lida com, por exemplo, cristãos católicos, né, de diversas comunidades paroquiais, não só aqui da nossa diocese, mas também de outras dioceses. Vem então, do Brasil todo ali. Vem do Brasil todo, vem do Brasil todo, né? O Hospital de Clínicas da Unicamp, ele é um lugar de referência, né? Uma referência mundial. E para o atendimento do nosso povo, é muito presente os doentes aqui da região, né, do estado de São Paulo, do sul de Minas, do Brasil todo. Também, de vez em quando, algumas pessoas que vêm de fora, né? Nós já atendemos Fora do país? Fora do país. Já tive convivência com pacientes chilenos, com pacientes africanos. Puxa vida. Né? Com médicos também africanos que vêm fazer um pouco o seu estágio, a sua experiência de aprofundamento. Então, assim, é uma experiência maravilhosa de convivência. É a presença da igreja, porque não é a presença do padre, é a presença da igreja. Eu ali fui convidado, né, a pedido do arcebispo, um trabalho feito em nome da igreja, apoiado pela coordenação de pastoral, depois apoiado por Dom Bruno, apoiado agora por Dom Ayrton. Né? Então, é a presença da igreja da arquidiocese neste universo que é maravilhoso, desafiante, mas extraordinário. Imagina, então nós vamos ter muito que conversar aqui, né, Fred? Muita coisa para ter papo, muita dúvida. Vou aproveitar e sugar o máximo que eu puder, né? Então, olha, você que ligou agora à televisão, nós estamos conversando com o padre Norberto Tortorello Bonfim, e nós vamos falar um pouco sobre essa questão, não da questão da pastoral da saúde, mas o anúncio da Boa Nova, como a gente disse, para o mundo da saúde. Aí nós vamos conversar um pouco sobre essa questão do hospital, como é feito esse atendimento, quais são as experiências que ele tem vivido ali. Então, você, por exemplo, que participa da pastoral da saúde na sua paróquia, na sua comunidade, você que tem um trabalho de cuidador, por exemplo, então é muito importante você estar sintonizado, porque a gente vai conversar e tentar esmiuçar o máximo que a gente puder aqui e oferecer para você toda a reflexão possível em relação a esse trabalho que o padre Norberto faz. Por falar nisso, quando eu fui fazer a chamada do seu programa semana passada, eu fiz um engasgo com o nome e não saía de jeito nenhum. Eu falava padre Norberto Tortorello e foi uma dificuldade. É italiano? É italiano. Ah, é? Meu bisavô é italiano, do sul da Itália, da região de Puglia. Do vilarejo de Minervino Murge. Ah, tá. Eu fiz uma confusão, rapaz. Confusão não. Eu não conseguia falar. Dava um trava-língua, aí eu falei assim, Norberto Bonfim estará conosco. Mendonça é mais tranquilo. Mendonça é mais tranquilo. Mendonça é mais simples, né? Tortorello é mais... Agora, padre Norberto, vamos lá então. É só para quem está em casa, né? O seu trabalho diretamente com o hospital ali da Unicamp. Há 20 anos, né? Você faz esse trabalho. É um trabalho só, tem algum outro atendimento, ou outra denominação religiosa, é só o padre que está ali, só a religião católica? O serviço de capelania, ele nasceu, padre Ayrton, com a intenção e a direção da Arquidiocese de Campinas, né? O primeiro padre que lá trabalhou, na época pároco do Barão Geraldo, hoje emérito, né? Bispo emérito, Dom Hercílio Turco. Ele deu os primeiros passos. Ele deu os primeiros passos. Ele que entrou no hospital, atendendo o pedido do próprio hospital. Ele ficou pouco tempo e imediatamente Dom Gilberto nomeou o padre Wilson Denadai para que lá pudesse organizar, implantando o serviço de capelania. E o padre Wilson, no final da sua permanência no serviço de capelania, achou por bem, vendo a realidade, e não poderia ser de modo diferente, de agregar ao serviço de capelania a assistência espiritual aos irmãos não católicos, né? Aos evangélicos, e convidou, e este aceitou, e está lá até hoje, nós trabalhamos juntos, o pastor João Silvio Rocha. Então, o nosso trabalho, ele é bem ecumênico, bem cristão, né? Nós temos ações voltadas à nossa vida religiosa católica. O pastor João Silvio tem as ações voltadas à vida evangélica. Fazemos algumas coisas em comum, que é uma característica um pouco também da própria universidade, atendendo um pedido da própria universidade, que lida com pluralidade, com as diversas compreensões, manifestações culturais, religiosas, né? Mas também não só
para o universo cristão, né? Algum paciente, por exemplo, não cristão, que necessita do apoio, né? E nós, se ele não consegue providenciar, chamar o seu próprio ministro, um muçulmano, Sim. um judeu, nós temos contato, vamos atrás do ministro religioso, né? E convidamos para. Então, você, assim, de fato essa preocupação em atender em relação à questão da religião a qualquer pessoa, de qualquer denominação. Pessoa, né? Denominação. Aliás, é uma condição, uma característica que vem do próprio Jesus Cristo, né? Que não faz distinção de pessoas, né? Ele entra nesse universo, o mundo, o mundo dos judeus, a samaritana e tantos outros mais. Mas também, por uma questão legal, pela legislação neste país, qualquer paciente tem direito à assistência religiosa do ministro ordenado. Isso é lei? Isso é lei, isso Olha, é lei. não sabia. É lei. Aliás, a legislação brasileira, no âmbito federal, no âmbito estadual, no nosso caso em Campinas, no âmbito municipal, garante, não só para as pessoas de hospitais, mas também de presídios, a devida assistência espiritual. Então, nenhum paciente pode ter negado a presença do seu pastor, do seu padre, para poder dar o devido conforto. E esse processo ali na Unicamp, por exemplo, eu estive lá inclusive para fazer unção outro dia, fui muito bem recebido lá, muito bem, acho que no escritório da capelania ali, pode dizer assim. Escritório. Então, assim, muito bem recebido, na parte também com os funcionários, né? Quando eu fui lá, o paciente estava na UTI, muitíssimo bem recebido, as pessoas acolheram, indicaram, o médico esteve no momento que conversar com a família, por exemplo, me acolheu muito bem, disse que seria muito bem-vindo, que bom que o paciente podia ter esse conforto, digamos, o paciente, o doente, melhor dizendo, esse conforto espiritual, e eu fiquei muito feliz com esse acolhimento, né? É uma característica do serviço de capelania nosso lá. Muito né? bom. Como o serviço nasceu junto com o hospital, esse ano nós completamos 30 anos de existência, o Hospital de Clínicas, então o serviço de capelania nasceu junto. Então, a estrutura do hospital nos conhece, e nós conhecemos a estrutura do hospital. Muito bom. Então, o serviço de capelania, ele é entendido como um departamento lá dentro, que faz parte da rotina, da vida diária de profissionais, portanto, de pacientes, e isso facilita muito, né? Facilita. Isso é muito bom. Agora, o processo, a família está lá, a família, o processo que é feito assim, o doente pode chegar até a capelania, ou o enfermeiro encaminha a pessoa se ela quer um padre. Como que é feito esse processo? A família pode se manifestar? Isso, a família pode se manifestar como se manifesta, né? O paciente, quando é internado, a ele é perguntado já na ficha de cadastro, né, qual a sua religião, né? E essa lista que sai diária dos pacientes já traz para nós, e nós já temos no serviço de capelania, a sua religião. Então, como é que o pedido chega a nós? Né? De diversas maneiras. O próprio paciente que já conhece, ou o acompanhante, os profissionais que cercam o paciente ali no atendimento, conhecem, enfermeiros, né, os profissionais, todos os médicos. Nós temos uma convivência muito boa com a classe médica, nós temos alguns encontros com eles durante a graduação, depois eu também faço parte, ou melhor, o serviço de capelania faz parte de algumas comissões de trabalho, de humanização, de reflexão na área hospitalar, tanto no HC quanto no CAISM, que são os dois grandes hospitais. Então, isso tornou o serviço de capelania conhecido e acessível. Né? Nossa, sem bom, contar né? também que, diariamente, os nossos voluntários, nós temos um corpo de voluntário lá extraordinário, treinado por nós. Este grupo de voluntários, ele sobe fazendo as visitas em todas as enfermarias. Então, vai atender aqueles pacientes que pediram e também, ao mesmo tempo, já vai fazendo abordagem para outros pacientes. Mas é um trabalho, eu diria, imenso, né? Um grande trabalho, tanto em número de pessoas, né? Talvez, como... Olha, 2 hospitais para atender. Muito bem, a gente vai continuar batendo esse papo, viu? Nós vamos atender aqui os nossos irmãos e irmãs que fizeram seus pedidos de oração, como, por exemplo, a Eliane Maria Belo Leijuto, ela é de Barbacena, lá em Minas Gerais. Ela pede oração pela vida da sua amiga Cibele Camargo, que faz aniversário hoje. Então, parabéns, Cibele. Que Deus te abençoe. Pede também pela alma do pai Sebastião da Silva, que tem 8 anos de falecido, e por toda a família. Quem faz seu pedido de oração também é a Maria das Neves Alves Silva, de Valinhos, aqui no interior de São Paulo. Também a Zilka Cremonini, de Piúma, lá no Espírito Santo, que faz o seu pedido de oração. A Emília
Bortolo, de Américo Brasiliense, no interior de São Paulo, e também Ciro Alves de Oliveira, de Simão Dias, lá em Sergipe. Daqui a pouco a gente continua atendendo os pedidos de oração, porque nós vamos para um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco sobre a experiência, algumas coisas que eu gostaria de saber do Padre Norberto, do seu trabalho na capelania, lá no hospital, nos hospitais da Unicamp. Breve intervalo, a gente volta já já.